Agora, inclusive, antes de passar para a doutora Maísa mais uma vez, nós conversamos com uma professora que está desenvolvendo uma vacina para animais de grande porte, de forma a evitar a própria proliferação dos carrapatos, um controle da doença, da febre maculosa, por meio desse controle dessa comunidade de carrapatos. Andréa Fogaça, que é a professora associada do Departamento de Parasitologia do ICB da USP. Vamos ouvir um pouquinho sobre essa pesquisa que está sendo desenvolvida. Olá para todo mundo. Então, a primeira parte do trabalho foi concluída e o que a gente identificou? Uma proteína do carrapato estrela, que é o principal transmissor da bactéria que causa a febre maculosa, e nós identificamos uma proteína que o carrapato precisa obrigatoriamente ter para sobreviver ao processo de alimentação sobre um animal. E os carrapatos se alimentam obrigatoriamente de sangue. Então, na primeira etapa, nós reduzimos a quantidade dessa proteína, chamada proteína inibidora da apoptose. Inibimos por uma técnica chamada de RNA de interferência. E quando os carrapatos se alimentaram sobre um coelho, eles morreram. Então, na próxima etapa do trabalho, o que a gente quer fazer nós estamos projetando peptídeos, ou seja, pequenos pedaços dessa proteína, para a gente imunizar os coelhos ainda no ambiente de laboratório. E nós vamos colocar os carrapatos para se alimentar sobre esses coelhos e nós esperamos obter os mesmos resultados que nós obtivemos nessa primeira etapa da pesquisa, que já foi publicada. Bom, nós estamos na fase inicial da pesquisa, né? A gente já concluiu a primeira etapa, como eu falei, em laboratório. Precisamos ainda ter mais uma etapa em laboratório que deve durar cerca de um ano e pouco. E aí, uma vez que a gente tenha sucesso na segunda etapa do trabalho, aí a gente vai partir para a imunização de animais que, de fato, são os animais cujo carrapato estrela se alimenta preferencialmente, que seriam os equinos, bovinos, eventualmente capivaras. E o que é importante salientar é que essa vacina, ela tem como principal enfoque, como dá para perceber, diminuir a quantidade de carrapatos na natureza, porque a picada por um carrapato infectado é a única forma de um ser humano adquirir a bactéria que causa a doença. Então, se a gente consegue reduzir o número de carrapatos na natureza, consequentemente, a gente consegue reduzir o número de picadas a humanos e consegue, com isso, reduzir também o número de pessoas doentes e da mortalidade, da letalidade dessa doença. Outro ponto importante é que, como a gente tem como objetivo imunizar animais de grande porte e a infestação por carrapatos leva a uma perda de produtividade por conta do carrapato se alimentar obrigatoriamente de sangue, quando um animal tem um grande número de carrapatos se alimentando ao mesmo tempo, ele fica anêmico, perde a produtividade de carne e leite, no caso, por exemplo, do gado bovino, e com isso existe um prejuízo econômico grande causado pelos carrapatos. Então, uma vez que essa vacina seja eficiente, ela leva à redução do número de carrapatos, reduzindo o número de casos de febre maculosa, e com isso a gente tem uma importância para a saúde pública, mas também pode apresentar uma importância econômica, uma vez que vai reduzir o número de carrapatos infestando animais de criação.